Muito obrigada, Paulo. Então, eu sou arquiteta, né? Sou de Poranga também, então tenho um vínculo que é um vínculo afetivo com a região e estou dentro, faço parte do movimento Petar Sem Concessão desde o início deles, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, aqui eu vou fazer uma introdução sobre o projeto de concessão do Petar. Eu vou trazer alguns pontos centrais que foram discutidos no primeiro ato solene, né? Então, a gente teve um resgate histórico e dos instrumentos de gestão e algumas contradições do contrato. Nós também tivemos uma importância sobre a acessibilidade da natureza preservada para a manutenção da saúde pública, da saúde humana e da sociedade. Também foi trazido como que o Petar é um hotspot, dos hotspots para a preservação da biodiversidade, sua relevância na preservação do mosaico de Paranapiacaba. Trouxemos também os aspectos da preservação da fauna da caverna, né, o impacto que pode ter o aumento não planejado de visitantes, e também aspecto significativo das evidências dos sítios arqueológicos ainda inexplorados, né. Então, nessa introdução, eu vou trazer alguns aspectos a localização do Vale do Ribeira, que nem todo mundo sabe onde que fica, né, aspectos gerais sobre unidade de conservação em Iporanga, condição de vulnerabilidade, uma linha histórica em relação ao processo de desestatização e também aspectos de contradição do contrato, né. Então, onde que é o Vale do Ribeira, né, então aqui a gente tem uma foto do Vale do Ribeira e a nossa localização, ela está na região sudeste de São Paulo, que é a maior área, com o maior contínuo de Mata Atlântica que a gente tem do país, né, é uma área onde ela não é muito populosa, e o Petar, ele está praticamente no coração dessa Mata Atlântica, e majoritariamente localizado no município de Poranga, onde nós temos 90% de mata preservada de toda a área municipal, né. Então, aqui a gente traz, assim, é só para trazer... ilustrar um pouco, né, que nós temos as nossas convenções internacionais que influenciam, mas não obrigam a nossa Constituição, e a nossa Constituição, ela determina, né, qual que vai ser o desenvolvimento que a gente vai ter no país, e as leis federais, elas são instrumentos para a gente conseguir chegar, né, nas definições da Constituição. Então, nós temos aqui, eu trouxe o artigo 225, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum, povo essencial sadia, qualidade de vida. Enfim, a partir desse artigo, a gente acaba tendo algumas leis federais para conseguir garantir o que determina a Constituição. E em relação à preservação do meio ambiente, nós temos o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, que ele determina como que as unidades de conservação elas devem ser feitas, né, e como que elas devem também ser planejadas. Então, eu trago aqui algum exemplo do artigo 5 do SNUC, que ele busca a questão da participação efetiva das populações locais, incentivar que eles sejam, né, façam parte da administração das unidades, e que o processo de criação e gestão das unidades de integração seja integrado também como uma política de administração de terra, considerando as necessidades sociais e econômicas locais. Eu trago isso para trazer depois uma questão da contradição em relação ao projeto que foi apresentado, né. Então, aqui no artigo 4, tem promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. A gente pode ver que não há em nenhum dos objetivos do SNUC, né, gerar recurso, ou gerar renda, ou gerar receita. Enfim, então nós temos dois tipos básicos de unidade de conservação, umas que são de uso sustentável e outras que são de proteção integral. Então, a de proteção integral, nós não permitimos a moradia de pessoas dentro, o objetivo central é preservar e conservar a natureza, permite-se, né, atividades educacionais e... a propriedade é pública, né, e a de uso sustentável, a gente tem moradia dentro, atividade de agricultura, subsistência e extrativismo, e a propriedade, ela é privada. Então, nas definições do parque, de um parque, que é o Petar, né, um parque nacional, ele é de posse de domínio público, sendo que as áreas particulares, elas incluem seus limites, serão desapropriadas, né, então, a importância é tão grande, a relevância ecológica para preservação e conservação, que eles tiram da mão da propriedade privada e tornam-se um bem público, né? E o objetivo central, básico, é a preservação dos ecossistemas naturais, permitindo a atividade de educação e recreação com a natureza e de turismo ecológico. Então, permite-se, né, essas atividades, mas não é o objetivo fim.
Qual que é a dimensão do impacto das unidades de conservação em Iporanga? Então, aqui a gente tem um mapa de Iporanga, né, e a gente consegue ver onde está o PETAR, 75% do PETAR está em Iporanga, 60% das unidades de conservação, que são as verdes, né, sólidas, são de proteção integral em Iporanga e 20% são de uso sustentável. Então, a gente tem 80% de unidades de conservação em todo o município, né, e 90% de mata nativa, porque a gente ainda tem as áreas de preservação permanente do Código Florestal. Então, qual que é o impacto? Quando essas unidades de conservação foram desenhadas, essa região já tinha pessoas morando dentro, é um dos lugares mais antigos de colonização brasileira, então a gente começou, o Iporanga tem quase 440 anos, e as unidades de conservação sobrepuseram, né, essas populações. Nós tivemos mais de 10 comunidades extintas, por exemplo, e também um grande índice de migração da população. Então, com a implementação das unidades de conservação, começa-se também o investimento em política pública para o desenvolvimento do turismo, e atualmente a gente chega a vender 40 mil ingressos anos no PETAR, e algumas comunidades se organizaram, né, nessa atividade turística, como é o bairro da Serra, por exemplo, que hoje em dia o turismo faz parte de um setor da economia importante para o município de Iporanga, né? Eu trago esses aspectos de vulnerabilidade porque a gente tem que lembrar da prioridade dos objetivos constitucionais de diminuir as desigualdades territoriais e erradicar a pobreza. Então, Iporanga tem 70% da sua população inscrita no Cade Único, metade da população com renda per capita até meio salário mínimo, apenas 14% da população ocupada, 75% são pretos e pardos, 8 comunidades quilombolas reconhecidas, alto grau de urbanização e migração dos jovens para fora, infraestrutura deficiente e insuficiente. Então, como que aconteceu o projeto de concessão, né, nesse cenário? A implementação do SNUC em 2000, nós já tínhamos atividade turística no PETAR, o PETAR foi concebido em 1958 e a atividade turística ela foi intensificada a partir da década de 80, mas com a implementação do SNUC, o parque ele foi interditado com a exigência de que fosse desenvolvido um plano de manejo, que é uma das obrigações definidas no SNUC, né, que toda unidade de conservação tenha um plano de manejo, né, e o plano de manejo foi desenvolvido de 2008 até 2018. Neste período, a comunidade, até agora, ela está tendo a sua atividade turística em base a um plano de manejo emergencial. Esse plano de manejo foi finalizado e ele não foi implementado, né? Mas em relação ao projeto de desestatização do governo do estado, em 2016 nós tivemos a lei que permite a concessão, mas ela não obriga a concessão. Em 2018 acaba o plano de manejo, o pessoal em Iporanga começa a receber visitação do pessoal da Fundação Florestal, prometendo desenhar junto um projeto com participação local. Isso com a pandemia acaba não tendo nenhum tipo de oficina e nenhum encaminhamento sobre isso. Em julho, nós começamos a ter visita da Fundação Florestal nas comunidades durante a pandemia, também sem ampla divulgação, e a publicação do edital em novembro de 2021, que foi quando nós nos organizamos para tentar brecar esse edital, né? Então, a gente queria ter um desenvolvimento, imaginávamos que ia ter a expectativa de um desenvolvimento sustentável, priorizando a população local e garantindo, né, os direitos constitucionais, de uma forma onde a gente valorizasse a nossa comunidade e conseguisse ter benefícios nas diversas escalas de desenvolvimento urbano, né? Mas o que a gente acabou tendo foi uma falta de transparência, um monte de material mentiroso, uma dificuldade de conseguir acessar, né, o material técnico de estudo econômico e viabilidades que eles desenvolveram. Então, como que é essa concessão de uso de bem público que é previsto no PETAR, né? Então, nós temos 2 tipos de concessão básicos, um que é de serviço, outro que é o uso de bem público. E a uso de bem público, dessa maneira, ela deixa brechas para que o contrato ele possa ser melhor definido de acordo com as partes administrativas, né? Não tem uma rígida formatação legal ou algo que tenha que ser seguido legalmente, né? Mas, perdão. Então, vamos lá. Ela
de bem público. Então, aqui nós temos, nesses mapas aqui, as trilhas que eles pretendem privatizar, né, passar para a iniciativa privada, e os núcleos. Então, eles pegam o núcleo Caboclos, aqui também, não está desenhado, aqui estão só as trilhas, o núcleo Santana, e essas trilhas antigas e novas, né. Então, eles preveem a delegação do direito privado das atividades, investimento, conservação também, porque é algo que é repetido, que eles vão continuar fazendo a conservação, mas a conservação vai ser feita pela iniciativa privada, a manutenção e a exploração econômica da área de concessão. Eles prevêem, inclusive, passar as cavernas para a concessionária, caso seja possível firmar um acordo, né, com a União Federal, que as cavernas são da União Federal, e transferência da posse direta da área de concessão para a concessionária, né? Eu estou trazendo apenas alguns pontos, então aqui eu trago, por exemplo, alguns aspectos do próprio contrato no anexo 2, que as trilhas que atravessam terreno ainda não regularizada são explorados o título de servidão de passagem, ou seja, eles transformam em coisa pública o que é privado para passar para a mão da iniciativa privada explorar exclusivamente, né? Então, aqui tem uma outra questão, que é como eles usam a linguagem para lubridiar as pessoas, e eles descrevem o mini-jeep, né? Que, por exemplo, na trilha, na travessia do Caboclos, Casa de Pedra, que é uma área intangível, eles estão prevendo serviço de transporte compatível com a trilha, utilizando soluções de baixo ruído, baixa emissão de gases poluentes, havendo preferência por equipamentos com motores sem combustão, né? Ou seja, né, eles estão prevendo que se coloque automóveis nessa trilha que é de uma área intangível, muito importante para a preservação. O investimento por exemplo, aqui tem algumas imagens do que eles buscam fazer, então tem uma elitização, né, e fazem investimento sem impacto ambiental. Então, por exemplo, essa imagem, o núcleo Caboclos é um lugar onde ele não tem energia elétrica, e eles preveem implementação de hotéis de luxo, enfim. E aqui por como é que eles fizeram um estudo de viabilidade econômica. Eles pegam o exemplo de uma caverna, eu não sei, na Austrália, né, como que a caverna explora e quais são as ações aplicáveis para o petar. Então, por exemplo, desenvolver produtos envolvendo cogumelos e atividades noturnas relacionadas com a iluminação artificial e cênica. Então, da onde que eles tiram a iluminação artificial e cênica, sendo que isso não está no plano de manejo, não está no plano de manejo espeleológico, né? Então, assim, eles fazem comparações sem critério técnicos e também de uma forma de tentar ser tendencioso. Então, aqui, por exemplo, a gente tem os gastos do petar anuais, então você tem uma média de 1 milhão, 1 milhão e 200, e de repente, em 2018, salta para 1 milhão e 800, e em 2019 para 2 milhões e meio. E aí, para calcular o valor que é pago por visitantes, eles pegam o último custo, que é um custo extraordinário, quase que o dobro do que a média, a média histórica, para tentar justificar essa massiva precificação. Então, por exemplo, hoje em dia você tem o ingresso único, né, e eles colocam como potencial todas, assim, fazer a visitação por percurso, colocar atrativos, alimentação, enfim, o comércio, tudo isso como unidades geradoras de caixa, que acaba gerando, né, um excesso de precificação. Esse tipo de desenvolvimento de trabalho, sem ser em cima de dados, ele não gera uma compreensão dos impactos sociais e econômicos para a própria população que já faz o turismo lá dentro, né, e também para o usuário que acaba tendo uma precificação abusiva e o próprio espaço público, ele é selecionado pelo preço. Então, muito obrigada, me desculpa por exceder, eu não sabia que meus slides, eles não estavam aparecendo, espero que vocês tenham gostado da apresentação mesmo assim.